Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, então eu não estou muito contente hoje, não. É um assunto que eu venho trazer aqui que para mim não, por mais que não seja novidade, o assunto também não é legal, não é muito bom de tratar. Bom, a questão que eu quero falar aqui é sobre as denominações em geral. Em específico, vou tratar, sim, sobre a instituição em que eu fui criado desde pequeno. O que acontece? A gente, eu, por exemplo, estou nesse meio do canal, gravando vídeos, fazendo estudos, a gente acaba recebendo algumas mensagens com algumas informações, algumas coisas que estão disponíveis na internet, né? Então veio para mim agora mais um vídeo falando das podridões que estão tendo dentro da igreja adventista. Por mais que para mim não seja novidade, eu procuro no meu canal não tratar disso. No meu canal eu procuro tratar de fazer alguns estudos e mostrar dentro da palavra como eu acredito que sejam as profecias, trazer uma mensagem de conforto para todos os irmãos também e deixar aqui no canal. Enfim, mas como não falar também desses assuntos? Quanta coisa tem sido tornada à tona. E aí a gente fica perguntando por que isso está acontecendo ultimamente dentro das instituições. E agora em específico falando dentro da instituição adventista. Por que isso tem acontecido? O primeiro princípio básico é, de um tempo para cá, isso está mais frequente de que você imagina e de que você pensa. De um tempo para cá. Infelizmente, antigamente nós não, ou felizmente, né, nós não tínhamos a internet. E hoje é muito fácil das coisas virem à tona muito rapidamente, né? Tivemos o caso aí do pastor Ivan Saraiva. Eu não fiz comentário no canal. Vou procurar, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando a respeito, não para falar mal dele, muito pelo contrário, né? Também não para falar bem, porque eu não estou defendendo os atos, mas muito pelo contrário. Depois eu vou explicar o porquê. Agora veio à tona a situação do pastor Rodrigo Silva, né? E isso daí eu não vou levantar a questão, porque eu não sei se é verdade ou não. Por mais que eu tenha 99% de certeza que sim, isso ocorre, eu não posso afirmar porque eu não sei se o caso dele é verdade. O caso do pastor Ivan Saraiva eu sei, porque isso circulou aqui pelos Estados Unidos, exatamente no momento que tudo aconteceu. Então, eu tenho certeza que aquilo realmente é verdade. Mas enfim, sem citar nomes, esses são dois nomes conhecidos. Existem muitos outros pastores, né? Mas se você quiser informação quanto a isso, vai lá pro canal do Marcelo Rezende. Eu nem vou chamar ele de irmão, porque, enfim, também não vou discutir a situação dele. Mas vai lá no canal do Marcelo Rezende, que ele está falando sobre isso. Ou quiser saber algumas outras podridões da igreja, você vai lá no canal do pastor Ezequiel Gomes. Ele também levanta algumas podridões. Eu não, eu quero aqui levantar no meu canal e estudo. E sim, se eu puder rebater algumas profecias que foram pregadas erradas, eu vou rebater e vou trazer como eu acredito dentro da palavra, sem auxílio de livros auxiliares, sem agregar outros livros, somente com a palavra. Mas então, por que eu não levanto o meu canal trazendo isso? Eu poderia levantar meu canal rapidamente. Poderia pensar, olha, eu tenho 4.000 inscritos no canal, poderia dobrar, triplicar muito rapidamente. Simplesmente eu começar a largar as podridões no ventilador, como se diz, né? Que já estão vindo à tona em outros canais, que se levantam da noite para o dia muito rápido. Porque não é o meu intuito. A resposta é, por que eu não faço isso? Porque não é o meu intuito. Eu falo de mim. Eu falei, contei o primeiro vídeo do canal, é a respeito da minha experiência, o que eu passei aí dentro. Isso eu posso falar. Eu não vou falar de outros. Primeiro motivo que eu não vou falar de outros. Quem acusa, a gente sabe quem é o acusador, é Satanás, tá bom? Ele é o acusador, então eu não vou levantar falso testemunho. Segundo, eu tenho um espelho na minha casa.
Eu tenho espelho na minha casa. E eu sei que o maior pecador é aquele que eu vejo no outro lado do espelho, da face, que sou eu mesmo. Então eu tenho que olhar internamente, primeiramente, para depois tratar de outros assuntos. E terceiro, por que eu rebato algumas doutrinas e profecias? Porque isso sim, biblicamente me dá o direito e a autoridade de fazer. Biblicamente eu tenho o direito e a autoridade. Eu preciso pregar sobre essas coisas que estão sendo ensinadas errado. Isso sim. Agora, acusar o pecado de uma pessoa, o acusador é Satanás, né? Eu lembro daquela ocasião em que Cristo, ele chegou e começou a escrever no chão e dizer: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E um pecado grave, adultério, não é o mesmo? Pois bem, eu quero dizer para vocês que o pior é adultério. Esse com certeza nós temos que rebater. Você pode se levantar, todo mundo deve se levantar. É o adultério da palavra. Esse adultério eu não vejo ninguém se levantando. Eu vejo algumas pessoas, isoladamente sim, mas eu não vejo uma massa se levantando para defender o adultério da palavra. Muito pelo contrário. Tudo que está sendo dito e escrito nas lições da escola sabatina estão sendo aplaudidos e comemorados. Por quê? Porque o irmão não tem o hábito de ler a palavra e de estudar a palavra para conferir se está tudo correto ali. Entende? Então é por isso que eu estou gravando vídeos mostrando como eu acredito sobre determinados temas que estão sendo levantados dentro da instituição. O meu problema não é pessoal com ninguém. Se eu quisesse levantar a situação pessoal, nossa senhora, quanta podridão que eu já vi no meio em que eu frequentava dentro da igreja. Mas eu não vou fazer isso, porque o acusador é Satanás. Ele é o acusador. Agora eu vou defender a mensagem, o evangelho. Isso eu vou fazer. Isso eu vou fazer. Todos os dias. Sabe? Enfim. Muitas pessoas dizem: a Babilônia é a igreja católica. A igreja católica que é a Babilônia. Sabe, irmãos? Eu tenho para mim que hoje a grande Babilônia são todas as instituições, são tudo filhas, tudo. E a igreja adventista entrou para a vala comum como qualquer outra. Como qualquer outra instituição, ela entrou para a vala comum e está fazendo igual, porque o que impera é o dinheiro. Presta atenção, esses que estão se levantando para falar contra a instituição e acusando a instituição, certamente você vai ver que eram pessoas que tinham poder lá dentro. Pessoas que tinham cargos e foram destituídos desses cargos. Certamente, certamente. Do contrário, estariam quietinhos, pianinhos e fazendo tudo o que o sistema manda fazer. Eu não estou aqui me levantando contra você, irmão, que está indo na igreja, fazendo o melhor de si dentro do seu conhecimento para a adoração ao Senhor. Muito pelo contrário, você não é culpado disso tudo, né? Mas eu tenho uma mensagem para você. Tenho uma mensagem para você. Essa mensagem está lá em Apocalipse no capítulo 18, que é sobre a queda da Babilônia. Nós temos que saber enxergar quando as coisas estiverem acontecendo. E diz assim, capítulo 18, versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribui. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela.
o quanto a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto não hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, a morte, o pranto, a fome, e será consumida no fogo, porque o Senhor é o Senhor Deus que a julgou. Quando a gente vai para os outros profetas no Antigo Testamento, a gente sempre vai ver Deus falando primeiramente um julgamento contra a casa de Israel, e depois ele diz: resta um povo que não se dobrou, resta um povo que é de Israel. Esse povo é que ouve a voz do noivo e está junto com o noivo. O noivo habita no seu corpo. O noivo é o cabeça. Nós temos que entender que o templo do Espírito Santo não é feito de 4 paredes. Quando você vai lá para Atos 7, você vai ver por que Estevão foi apedrejado. Porque ele levantou isso, ele falou, ele contou toda a história de Israel e disse: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita no coração do homem. Por isso ele foi morto. A gente tem que parar de brincar de ser cristão e pesquisar. Quando a gente vê a fumaça, é porque há fogo, a fumaça está aí, está saindo a fumaça. Eu recebi uma mensagem de uma irmã, né? E ela me falou, isso daí foi ontem, e ela me disse que a situação tá um pouco difícil, viver nesse deserto, sem instituição, e ela já tentou ir em outra igreja, e para ela tá complicado. Eu digo para ela que eu sei como é isso, eu já passei por isso. Mas hoje, graças a Deus, eu aprendi a viver no deserto. Eu aprendi a ter a comunhão no deserto. Assim como Daniel buscava 3 vezes ao dia o Senhor sem ter templo, ele orava e fazia sua intercessão, porque ele já havia entendido que era disso que o Senhor se agradava. Assim como Daniel, a gente deve fazer, sem precisar ter hora e dia marcado para adorar o Senhor. Porque não existe mais instituição 100% correta. Não existe mais e nunca existiu. Nunca existiu. Enquanto dependermos de homens para fazer a vontade de Deus, nós estamos lascados. A gente tem que depender da nossa comunhão interpessoal com Deus, para que isso sirva de ligação entre terra e céu e que Deus habite em nós. É só dessa maneira. Infelizmente, nós vamos ficar de fora, vendo a fumaceira dessa cidade, dessa Babilônia queimar. Eu digo isso para todas as instituições. Todas as instituições. Enquanto não buscarmos, enquanto essa ligação não for pessoal, não tivermos comunhão, ninguém vai conseguir enxergar isso. Vai acariciar, como todos fazem, e infelizmente eu vou dizer, vai começar a se levantar muito mais pessoas. Por quê? Porque estão vivendo à custa do Evangelho. E quando vivem à custa do Evangelho, se deparam sem isso, quando se deparam sem isso, sem esse valor, e geralmente eles são expulsos de maneira até... São expulsos até de uma maneira meio agressiva por algum problema que aconteceu lá dentro, eles vão se levantar contra o sistema. E é assim que está acontecendo. Eu não me levantei contra o sistema por isso. Eu nunca tive poder. O máximo que eu tive foi cantar em um quarteto. Eu pelo contrário, eu larguei tudo, me abdiquei de tudo, porque para mim foi dito: você tem a escolha. Renega o que você está acreditando e volta para a igreja. E eu disse: eu não nego nada. Eu não vou negar nada do que a Bíblia está me mostrando. Eu não vou negar nada. A minha escolha está tomada. E a minha escolha é defender a palavra. E assim tem sido, meus irmãos. Será que estamos dispostos a largar tudo por causa do Evangelho? Ou viver às custas do Evangelho? Então que fique essa mensagem para você. Eu vou ler aqui um versículo que eu passei para a irmã, sobre aqueles que estão hoje sem o sistema, estão nesse deserto, né? Porque descobriram essas verdades, descobriram esses adultérios,
Não estou dizendo adultério, estou dizendo adultério da palavra. Descobriram os erros e agora não tem o seu templo para adoração. Olha o que o Senhor diz para essas pessoas. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti como júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra que sofrerem ignomia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Assim diz o Senhor. Então, a nossa esperança é muito maior do que uma congregação, meus irmãos. A congregação deve ser a cada momento. A congregação deve ser a minha ligação pessoal com os céus a todo momento. A todo momento. Não é em um dia com hora marcada que a gente vai conseguir ter essa ligação. Ou nós somos a igreja ou nós vamos na igreja. Tem como acontecer os dois? Tem como acontecer os dois. Tem alguma coisa de errado de ir na igreja? Não. Desde que você esteja ciente do que está acontecendo lá dentro. Não tem nada de errado. Agora eu quero ver você conseguir permanecer quando você encontrar a verdade. Eu quero ver você conseguir. Alguma coisa vai incomodar a sua cabeça e vai lhe dizer que tudo que está sendo praticado ali é errado. Então você vai acordar e vai abrir os olhos e vai ver que a Babilônia está caindo. Quero deixar essa mensagem que é forte, né? Mas essa mensagem de esperança para aqueles que hoje se encontram sem o templo, que estão vendo a sua ruína. A mensagem é: te prepara para te encontrar com teu Deus, porque o teu Salvador está vindo.